Olá pessoal, eu vou explicar para vocês como é que usa a função Butterworth ou a função para construir um filtro Butterworth passa baixas no MATLAB. Para isso eu vou pegar esse exemplo aqui que o MATLAB nos forneceu no Help. Ele está dizendo que nesse exemplo os dados amostrados foram em 1000 Hz para projetar um filtro passa baixas com um ripple de 3 dB na banda passante de 0 a 40 Hz e 60 dB de atenuação em 150 Hz com a frequência Ignite de 500 Hz. A função que a gente vai utilizar vai ser essa daqui, ó, certo? Essa função aqui, Butterworth, ela precisa de 4 parâmetros, WP, WS, esse 3, esse 60 já eu explico o que é, certo? E quando a gente insere esses parâmetros aqui nessa função, o que é que acontece? A gente vai retornar aqui um N e um WN. Esse N é a ordem do filtro e o WN é a frequência de corte, certo? Para a gente poder entender bem o que são esses WP, WS 3 e 60, eu vou mostrar um gráfico aqui. Olha só. A banda passante é a banda onde você vai permitir que os seus sinais passem com frequências de 0 até WP, que no nosso caso agora é 40 Hz. Então é de 0 a 40 Hz, ou seja, WP vai ser 40 Hz. É o limite da sua faixa, da sua banda passante, certo? Nessa banda passante de 0 a 40 Hz, os seus sinais não podem cair abaixo de 3 dB. É isso que ele está dizendo lá, quando você bota 3 dB. Esse sinal ele não pode oscilar abaixo de 3 dB, que é essa linhazinha vermelha aqui, ó, determinada por AP. Então, o 3 lá, na verdade, vai ser esse APzinho aqui, ok? AP. Então, esse 3 é AP aqui, ó. Depois disso, ele diz que a gente tem uma faixa de rejeição, que tem que ter uma atenuação de 60 dB a partir de em 150 Hz. Então, aqui, ó, 150 Hz seria esse ponto, que a gente chama aqui no gráfico de WS, ok? Com a atenuação aqui, ó, de 60 dB, que nesse caso aqui é o AS. Entendeu? Então, é isso aí. E o WN, que é o que ele vai retornar, que é a frequência de corte, estaria aqui nesse ponto de 3 dB. Tudo bem? Então, vamos lá. Para isso, a gente precisa então definir quem é WP. Então, WP seria 40. Porém, aqui tem uma sacada de mestre. WP é dado em radianos por segundo. Tem que ser em radianos por segundo. E 40 está em hertz. Então, para a gente fazer essa conversão, no MATLAB você tem que dividir pela frequência de Next. Entendeu? Por quê? Porque WP tem que estar entre 0 e 1. Ele não pode ser maior do que 1, nem pode ser menor do que 0. Para isso, você vai ter que pegar a frequência do seu sinal da sua banda passante, a máxima, e dividir por 500, para você poder ter o seu WP. Ok? O WS da mesma forma. Você vai pegar 150, vai dividir pela frequência de Next. Certo? Tá aí. Pronto, a gente já sabe WP e WS. Esse 3 e esse 6 foi dado no questionamento. Tá aqui, ó, 3 e 60, quer dizer. 3 na banda passante e 60 na banda de rejeição. Então, sendo assim, vamos construir nosso filtro. N e WN. A função Butterworth. Certo? O WP a gente acabou de definir, WS também. O 3 é referente ao WP e o 60 é referente ao WS. Ou seja, na frequência que a gente acabou de criar aqui, ó, WP, vou ter um ripple máximo de 3 dB. E na frequência de 150, que está definida aqui, ó, WS, eu vou ter uma atenuação de 60 dB. Certo? Então, feito isso, a gente agora tem o quê? Tem o N e tem o WN. Ou seja, a gente já tem a ordem do filtro e a frequência de corte. Certo? Tanto é que se eu digitar aqui um N, ele vai me dar a ordem do meu filtro, ó, ordem 5. Ok? E se eu digitar WN, mesma forma ele vai me dar a frequência em radianos por segundo. Só para tirar dúvida, tá aí, ó, WN. Certo? Então vamos lá. Eu preciso agora, já que eu já tenho a frequência de corte, já tenho a ordem do filtro, eu preciso agora saber quem é a minha função de transferência. Então para isso eu tenho que saber quem são os coeficientes do numerador e do denominador, para daí eu plotar a resposta em frequência. Então ela pode ser calculada, a função de transferência, por essa função aqui, BA, certo? Butter.
butter n wn. O que acontece? B e A pode ser x, y, z, a, pode ser as letras que vocês quiserem. BA está aqui, esse B vai receber os coeficientes do numerador e A vai receber os coeficientes do denominador da função de transferência. Butter é uma função que ele vai pegar a frequência de corte e esse número e esse nzinho aqui, que é a ordem do filtro, para te retornar esses coeficientes. Certo? Então, retornou. B já guardou e A também já guardou esses coeficientes. Agora a gente precisa enxergar quem é a nossa resposta em frequência. Temos que ver o gráfico, certo? Então, para a gente ver o gráfico, o que é que a gente vai fazer? A gente vai usar uma função chamada frexy. E nessa função, a gente vai plotar. Então, vamos lá. Olha o que é que eu fiz aqui. Ó. Frequência, z. Vou digitar aqui B e A, que são os coeficientes da minha função de transferência. Vou dizer aqui quantas amostras eu quero. Botei aqui 512 amostras. E aqui na frente eu não vou digitar a frequência de Nyquist. Eu vou digitar a frequência de amostragem que está aqui em cima. Tá vendo? Frequência de amostragem. Mostrei a frequência de amostragem. Beleza. Ah, eu não podia colocar a frequência de Nyquist? Não. Se você colocar a frequência de Nyquist, o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar essa frequência aqui e dividir por 2. E aí você vai ter um comportamento que você quer da curva, mas com valores errados. Então aqui tem que ser necessariamente a sua frequência de amostragem. Certo? E aqui pode ser o número de pontos. Pode ser 1000, pode ser... Bem, você que vê aí quantos pontos você precisa para poder enxergar isso. Então quando eu der Enter, ele vai mostrar para mim aqui a minha resposta em frequência. Olha só. A minha resposta em frequência está aqui. Ó. Se a gente vê, ele está próximo de 40. Já começa a cair. Olha só, vou botar aqui. Ó, próximo de 40, ele está com quase 3 dB, como a gente solicitou. Se botar 40 fechado, ele chega próximo dos 3 dB. E aqui na frente, em 150, você vai ver que ele vai ter menos 60 dB. Ou seja, não foi a que a gente escolheu. Está aqui. A gente pediu que ele tivesse 3 dB de atenuação máxima em 40 Hz e 60 dB em 150 Hz. Está aí o que a gente pediu. Isso aqui é o diagrama de fase da nossa função de transferência. Então isso aí é o exemplo para se construir um filtro Butterworth passa-baixas, certo? Você dá para ver que de 0 até 40 você não tem atenuação do sinal, mas a partir de 40 você vê que está começando a ter atenuação aqui do sinal, como o filtro deve funcionar. Ou seja, passa frequências baixas, mas frequências altas ele tende a atenuar, tende a reduzir. Certo? Então espero que essa videoaula tenha ajudado vocês. Sim, só para finalizar, podemos ver também podemos ver como ficaria a função de transferência com todos os coeficientes. Então BA está aqui, TF BA, ou seja, B numerador, A denominador. Está aí a função de transferência, TF. Então, a gente pode ver como ficaria. Então, espero que isso tenha ajudado. Até a próxima.